Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Mais uma mensagem para neste vídeo nós meditarmos bem. A palavra do Senhor diz em Joel o seguinte, que no final dos tempos Deus ia converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha que interessante. Um legado você deixa para o lado de dentro, mas uma herança você deixa para o lado de fora. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. E a Bíblia fala muito interessante sobre um legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. Abraão deixou as duas coisas para Isaac. Ele deixou um legado e deixou uma herança. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o sacrifício de Isaac. E quando Abraão está caminhando com Isaac, Isaac fala assim, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, tá aqui o fogo, onde está o cordeiro? Por que Isaac faz essa pergunta para Abraão? É porque ele sabia muito bem quem era o pai dele e o que o pai dele fazia. O pai dele era um pai de altares. Então ele viu como se fazia sacrifício ao Senhor. Para isso precisava da lenha, precisava do cutelo, precisava do fogo e precisava do cordeiro. Ele tinha quase todos os elementos, faltava um. E como que ele sabia que faltava um? Porque ele viu o pai dele fazer. Então Isaac estava tão tranquilo, porque ele sabia que o primeiro era de Deus, inclusive dos homens. Na cultura de Abraão, naquela época, era natural os deuses pedir os filhos para sacrifício. Nós vemos essa história que ainda é em relação a Abraão, é bem recente, que dos Vinques, eles tinham prazer de entregar um filho recém-nascido ou primogênito, ou até mesmo a própria pessoa, se matavam e deixavam o sangue sair até ele desaparecer, morrer, para um Deus, porque isso para eles era um privilégio. Naquela cultura de Abraão, naquela época, também eles sacrificavam os filhos. Então, olhando para esse parâmetro e para esse pano de fundo, Abraão naquele dia estava fazendo uma coisa que era natural da terra. O que não era natural e que nunca tinha acontecido era um Deus devolver o filho e dar uma oferta para o pai colocar no lugar que simbolizava o próprio filho daquele Deus. A grande sacada, grande milagre é que um Deus nunca tinha devolvido uma criança. Eles todos recebiam o sacrifício. Mas Isaac também estava dentro desse contexto. Agora olha que interessante. Ele faz uma pergunta e o pai disse, Deus proverá para si o cordeiro. Estava dizendo que esse sacrifício é para você, é você o cordeiro, mas Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E a Bíblia diz que ambos caminharam junto. Aqui é que está um grande detalhe, é que o pai e o filho precisam andar junto, sempre. Por quê? Para que deixe um legado para o filho. Muitos filhos hoje estão presos na cadeia, outros estão presos em vícios, outros estão presos em diversas situações. Agora, o que nós precisamos é ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando crescer não se desviará dele. É isso que a palavra de Deus diz para mim e para você, que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Em Provérbios capítulo 22 e no versículo 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um legado. A herança se deixa por fora, o legado se deixa por dentro. Abraão deixou as duas para Isaac, deixou um legado da fé dele, mas a Bíblia diz que ele também deu tudo o que tinha, toda a herança para Isaac, porque Isaac era o filho da promessa e tudo que era de Abraão, Abraão deu a ele. Deixa essas duas coisas para os seus filhos, um legado e uma herança. Não roube nenhuma nem outra, porque as duas são extremamente importantes para o sucesso
dos seus filhos. Deus abençoe a tua vida.